Programa não recomendado para menores de 10 anos. Pois é. E a ira? Dr. Roque diz, olha, a pessoa que acha que bota tudo pra fora é o primeiro que infarta. E eu sempre achei que não, né? E infarta os outros também, né? Não tenha dúvida. Porque não guarda, mas não é saudável também. E eu tenho na minha anamnese uma pergunta sobre agressividade. E aí todo o povo católico coloca uma nota bem baixinha. Eu falei, você não entendeu. Não é você pular no pescoço do outro, mas é você sentir aquela coisa que sobe e você se controla para não, assim, ser de fato agressiva ou agressivo fisicamente. Mas a sensação existiu. Perfeito. E aí a gente tem que distinguir a ira da agressividade. Veja, pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas a agressividade é um sinal de saúde. Opa! Como assim, Gustavo? Não estou falando daquela agressividade que machuca o outro, que maltrata o outro, mas aquela agressividade do basta, aquela força do basta, do chega, do instinto de sobrevivência. Porque tem gente que toma a decisão no chega. Basta, não vou mais. Então, essa força, para nós da psicologia, nós chamamos de agressividade. Porque, vamos entender a palavra agressividade, é agressivo, é abrupto, é com força. Então, a agressividade, de certa forma, ela é importante para a nossa sobrevivência. É o posicionamento, né? Não vou permitir que isso aconteça. Isso é importante. Agora, não vamos confundir essa agressividade com machucar o outro, maltratar o outro, humilhar o outro. Não, é essa postura nossa com a gente mesmo de colocar um basta. Agora, a ira, ela tem um cerne. É achar que tudo que acontece tem que ser do meu jeito. Quanta gente assim. Você conhece gente assim em casa? Né? Então, cuidado, a ira é muito mais do que alguém que extrapola, que fala alto, grita, gesticula. Não, a pessoa é capaz de manifestar a ira sem falar uma palavra, só com o olhar. É fazê-lo entender que é da minha forma, é do meu jeito, é da minha maneira que as coisas funcionam. A ira é assim. A ira, ela ignora absolutamente que existe outra maneira diferente do que a minha de viver e de fazer. E é claro que a gente vive em sociedade, a gente vive em comunidade, e quando isso é ameaçado em nós, eu me manifesto com a agressividade daquela forma que eu falei para você, né? Como as pessoas costumam conhecer a agressividade. Então, a ira, ela é isso. E tem na ira também um pouco de vaidade. Claro. Tem na ira um pouco de vaidade, porque é só o meu jeito, é só a minha maneira. Só eu sei. Só eu sei. E é só dessa forma. É muito difícil estar ao lado de pessoas iradas. E a ira também tem uma segunda característica, que é a falta de inteligência emocional. Explica o que é inteligência emocional, por favor, Gustavo. Bom, o nosso tempo é curto aqui, então eu não vou falar da questão histórica da inteligência emocional. Mas a inteligência emocional é esse comportamento que nos traz temperança diante dos desafios. Né? Esse comportamento de conseguir analisar a situação e ponderar a situação. Ou seja, eu não me desequilibro tão facilmente diante de um problema, diante de um desafio, e também eu não me empolgo facilmente diante de uma euforia. Então, a inteligência emocional são aquelas pessoas inteligentes emocionalmente que conseguem lidar com os desafios do dia a dia de maneira a ter condições de pensar sobre elas e não ser envolvidas por elas, né? Ou não ser escravas delas, reativa a elas. E a falta de inteligência emocional faz você, e essa é a palavra, faz você reagir à temperatura que o seu problema tem. Então, você inflama ainda mais diante de um desacordo, você inflama ainda mais diante de um problema.
E isso é terrível, porque é muito ruim conviver do lado de alguém que não tem temperança e inteligência emocional. O tempo todo a gente tem a sensação que a pessoa vai explodir, vai esbravejar, vai reclamar. Então, a ira é esse comportamento de não analisar de uma maneira ponderada o contexto e o cenário que ela está vivendo. E aí, como nutricionista, eu vou te dizer uma coisa. Nutriente da inteligência às nossas emoções. Isso. Sabia que os países com populações mais agressivas são as que têm menos ômega 3 no cérebro? Eles fizeram, naquela época que não tinha muito comitê de ética, eles fizeram numa penitenciária, eles separaram os presos mais agressivos dos outros e, enfim, né? A comida era a mesma, mas suplementavam os mais agressivos de ômega 3. O comportamento mudou. Ficou menos agressivo. É incrível, Você vê? né? Que incrível. E quando eu digo, né, que nós temos nutrientes que nos permitem olhar para o problema do tamanho certo, do jeito certo, Perfeito. reagir com a pessoa certa no momento certo. Perfeito. E na intensidade certa. Gente, nutrição, viu? Então, E tem tudo a ver com a ira. O irado é aquele que tem uma reação desproporcional ao estímulo. ele pega uma lente de aumento, né? Uma lente de aumento e bota a lente de aumento nisso. Uhum. Né? É desproporcional ao estímulo. Né? O irado é aquele que desfoca o estímulo, que desproporciona o estímulo. E aí ele começa a não ser uma pessoa confiável. A gente começa a fazer coisas do tipo, não fala pra ele não, porque a verdade não começa a não chegar. Uhum. Porque você não passa confiança, você não sustenta a sua emoção diante de algum acontecimento. Né? Então, aquela história de que o médico pediu para não contrariar, o irado o tempo todo ao ser contrariado, ele se desestrutura. Olha, interessante essa E ele colocação. cria um ambiente pesado. Pelo amor de Deus, de uma insegurança. Não deixa de ser uma pessoa tóxica. Perfeito. Perfeito. Precisa assistir e ouvir os nossos programas sobre relacionamentos tóxicos. Aqui a gente identifica claramente Perfeito. uma pessoa Existe tóxica. esse pecado da ira. Né? Então, repare como a distorção da realidade ela é muito perigosa. E o irado ele faz isso com primor. É aquela pessoa que de repente, nossa, mas fez uma tempestade num copo d'água. Essa é a frase clássica, né? São pessoas geralmente impulsivas. E aqui é a dica que eu quero dar para quem é irado. Olha, tem lugar que está o seu coração que você tem que colocar seu cérebro. Porque se você continuar colocando seu coração, Não vai funcionar. não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente vive com o coração, a gente pensa com o cérebro, pelo amor de Deus. E o cérebro, ele pondera as situações. A gente faz uma lista de prós e contras em tudo. Né? E não haja por impulsividade. Quando o ímpeto vem, conta até 10. Sai do ambiente. Entenda que se você se permitir ponderar as suas emoções, você será uma pessoa mais inteligente, mais interessante e o melhor pra gente, mais santa. Opa! Pequenas dicas, grandes transformações. Então, amanhã nós estaremos falando do nosso último pecado capital, que diz que é a ferramenta mais poderosa do inimigo, né? Que tinha uma loja cheia de coisa para vender lá do inimigo, mas a preguiça ele não vendia. Por quê? Porque era a arma poderosa dele e porque com preguiça vem tantas outras coisas, mas esse é o tema que amanhã nós vamos fechar com chave de ouro. Perfeito.